E eu espero que você esteja na luta para estabelecer esses hábitos que são muito importantes. Pôr o Senhor em primeiro lugar, ordenar a sua vida de tal maneira que você acorde um pouco mais cedo. Muito importante é o horário de deitar. Nós temos orientação da parte de Deus para a gente comer cedo. Tinha um professor que dizia: eu não como no escuro. Ele queria dizer: eu como cedo, porque até você deitar, a digestão já fez, você deita, tem um bom sono, no próximo dia você desperta com a mente disposta a buscar o Senhor. Se você fica com comida fermentando, a digestão não se faz bem quando nós dormimos. Você fica com a comida ali fermentando, não é a mesma coisa no outro dia, na outra manhã, Então coma cedo, coma leve à noite, vá deitar, amanhã desperte com um copo de água, tome água, e então vá à presença do Senhor. Não espere sentir nada. Hoje pela manhã nós conversamos um pouco aqui, para os que estavam aqui na igreja, sobre fé. O que é fé? A diferença entre fé e presunção. Fé não é sentimento. Fé é crença na palavra de Deus. E é quando o sentimento não existe que a fé pode estar presente. Se existe sentimento, não necessitamos de fé. Então, viva pela fé, creia na palavra de Deus, apegue-se às promessas de Deus. Tenha certeza de estar vivendo uma vida reta com Deus. Você fala: pastor, então, é claro, todos nós somos pecadores, mas pecado tem solução. Foi para isso que Jesus veio. Basta confessarmos os nossos pecados, que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecado confessado, está chegando ajuda. Eu mexi no botãozinho aí, é possível que mexi para tentar arrumar, não? Vai funcionar. Será que está funcionando? Não? Não tem problema. Não tem problema. Nós vamos dessa maneira mesmo, sem problema. Eu quero convidar você para essa última jornada. Nós vamos conversar um pouquinho sobre fé. E o primeiro texto que eu quero convidar você a ler é Hebreus capítulo 11. Mas antes de lermos, nós vamos orar. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, queremos abrir a sua palavra e ouvir a voz do Senhor. Não vozes humanas, mas a voz do Senhor. Fala ao nosso coração. Desenvolve em nós o que não temos: fé e confiança no Senhor. Que o Espírito Santo abra a nossa mente para a verdadeira fé que vem do Senhor. E aprendemos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Nós rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Bom, Hebreus capítulo 11, verso 6, é um verso que você pode memorizar. Diz assim: sem fé é impossível, não é difícil. Não é difícil agradar a Deus. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Você pode vir à igreja, você pode batizar-se, você pode guardar o sábado, você pode devolver dízimo, você pode haver pacto, você pode batizar-se, enfim, fazer o que você quiser. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não pode ser agradado sem fé. E então Paulo, no verso 6 de Hebreus capítulo 11, explica o que é fé. Tem alguns elementos. É aproximar-se de Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele, isso é um ponto.
Segundo ponto, creia que Ele existe. Isso o diabo também acredita. O diabo não tem dúvida da existência de Deus, ele estava lá. Então só crer na existência de Deus não é fé. Fé precisa de um elemento mais. E esse elemento está no final do verso 6, que diz: crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então fé, um elemento fundamental da fé, é crer que existe um galardão. Crer que existe que compensa servir a Deus. Crer que existe que vale a pena servir a Deus. Mas hoje tem uma ideia por aí dizendo assim: não compensa você servir a Deus. Não vem dizer que quem serve a Deus tudo vai bem para ele. Não, isso aí é barato, isso aí não funciona. Isso não é assim. Mas a palavra de Deus está dizendo que fé é crer que tem diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Senão o que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos aqui se não tem uma diferença? Tem diferença guardar os mandamentos de Deus e não guardar os mandamentos de Deus? Fé é crer que os mandamentos de Deus estão ali para o meu bem. Eu acreditava antes que os mandamentos de Deus estavam ali para verificar e avaliar quem vai para o céu e quem não vai. Então Deus ficava olhando lá do céu, disse: deixa-me ver quem guarda bem os mandamentos. Não, aquele ali não está guardando bem. Aquele sim. Então, me leva a acreditar que os mandamentos de Deus são para o meu benefício. Se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Eu quero pedir a Deus que me dê prazer de guardar os mandamentos dele, que não é natural. Eu naturalmente não tenho prazer. Meu coração nasceu na rebelião. Eu não quero saber dos mandamentos de Deus. Mas eu preciso pedir que Deus me dê. Deus dá esse poder. Nós já vimos durante essa semana, Ezequiel capítulo 36, verso 26, Deus fala assim: eu vou tirar de vós o coração de pedra e vos dar o coração de carne. Vou pôr dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos e os observeis. Deus diz: quando eu puser o meu espírito em você, eu vou fazer você andar nos meus estatutos. É minha obra fazer você guardar os mandamentos. Então eu preciso pedir a Deus que me dê prazer. Então fé é um ingrediente fundamental nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada com Deus. E hoje eu quero ler com vocês alguns textos da palavra de Deus que vão testar sua fé, como tem testado a minha. Existem práticas que nos levam a exercitar a fé. E eu me lembro Deus dizendo para o povo de Israel: saiam do Egito. Lembra que Deus falou para o povo de Israel? Saia do Egito. Mas como é que a gente vai sair do Egito? A gente tem a nossa casa aqui, a gente tem comida aqui, e agora Deus está falando para a gente sair para o Egito. Deus não obrigou ninguém a ir. Podia ir quem quisesse, mas quem quisesse ficar no Egito, podia ficar. Quem saiu para o Egito, desfez-se da segurança. Quem saiu para o deserto, desfez-se da segurança do Egito. Foi para onde não sabia. Qual é o meu destino? Não sei. Deus disse que vai me levar para um lugar melhor. Mas eu saio de uma coisa segura para uma coisa insegura. Mas vai ter comida lá, vai ter água. Deus chamou você para sair, saia. Porque quando você sai da sua segurança, é que você vê água jorrar da rocha. É que você vê comida cair do céu. É que você vê a sombra da nuvem. Mas você precisa sair.
E quando o povo não confiou na promessa do Senhor, Deus disse: ataque em Jericó. Eu vou cuidar de vocês. Envie os espias para espiarem a terra. E eles enviaram os espias para espiarem a terra. 12 espias. Os 12 voltaram. Os 12 viram as mesmas coisas. 10 disseram a verdade. Não mentiram. Falaram a verdade. A terra é muito boa, tem muita fartura, muita abundância, mas as pessoas são muito grandes, nós somos como gafanhotos aos olhos dele. É impossível para nós vencermos. Era verdade. Não era mentira, era verdade, era impossível vencer. Mas como é que você interpreta os eventos da vida? As situações da vida? Você interpreta com os óculos humanos ou com os óculos divinos? Com a visão da fé ou com a visão carnal? Era verdade, era impossível, mas 2 homens andavam com Deus. Eles tinham visão espiritual, eles já viviam na dimensão da vida eterna. E quando você vive na dimensão da vida eterna, os benefícios da eternidade já lhe pertencem. É quando você vive na dimensão da vida eterna que o mar vermelho se abre e você pode passar em terra seca. Esses homens tinham visto isso. Os outros também tinham visto o mar vermelho se abrindo, o grande poder de Deus. Então agora eles veem os inimigos, e os 10 dizem não podemos, e eles dizem nós podemos. Mas nós podemos, não pela nossa força, mas pela força de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu Deus é o Deus de todas as batalhas. Mas eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso obedecer a Deus. Quando eu quero que o mar vermelho se abra, eu marcho em obediência à ordem de Deus. Não foram eles que inventaram atravessar o mar vermelho. Deus havia dito a Moisés: diga ao povo que marche. Pise na água. Quando você pisa na água, o mar abre. Não espere o mar abrir para você pisar. Você tem que pisar para o mar vermelho abrir. Mas pisa em obediência à palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Estude a revelação. E siga o caminho de Deus. Tem alguns exercícios de desenvolvimento da fé que são muito preciosos e são muito importantes. Um deles é a guarda do sábado. Por que nós guardamos o sábado de pôr do sol a pôr do sol? Quero ler alguma coisa para você aqui. A prática de guardar o sábado de pôr do sol a pôr do sol está fundamentada em princípios bíblicos. Na criação, o relato de Gênesis descreve os dias como tendo tarde e manhã. Por exemplo, Gênesis 1:5, 1:8, 1:13, indicando que o dia começa na parte da tarde ao pôr do sol. Deixa eu perguntar para você, como está a sua guarda do sábado? Como está essa questão do pôr do sol? Você tem um horário, que esse horário, eu tenho olhado aqui o aplicativo do tempo, do clima. Lá tem um horário do pôr do sol e tem a figurinha do sol se pondo. Aquele é o horário do pôr do sol, no lugar onde eu estou. Aquilo tem algum valor para você? Ou o pôr do sol para você a hora que você chega em casa? Se chegar às 10 da noite, você faz o pôr do sol às 10 da noite. Não. Isso não é pôr do sol. A guarda do sábado é de pôr do sol a pôr do sol. Esta compreensão é firmada em outras partes da Bíblia. Por exemplo, em Levítico 23, 32, ao falar do dia da expiação, Deus ordena que ele fosse guardado de uma tarde a outra tarde, o dia da expiação, estabelecendo o padrão para a observância do dia sagrado. Aquele era um dia sagrado, deveria ser guardado de uma tarde a outra tarde. Então o sábado também é um dia sagrado, deve ser guardado de uma tarde a outra tarde. Na linguagem bíblica, na prática bíblica, o dia começa quando escurece. Hoje, agora, já começou o domingo. Nós estamos no que o mundo considera sábado à noite, mas para visão bíblica, nós já começamos o domingo. É a parte da tarde, é a parte escura, e amanhã é a parte clara. Essa é a linguagem bíblica.
É a linguagem da criação. Durante o ministério de Jesus, os judeus observavam o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Como que a gente sabe isso? Em Marcos 1,32, lemos que ao pôr do sol, trouxeram os enfermos para serem curados, porque o sábado já havia terminado. Aconteceu o pôr do sol, eles trouxeram os enfermos para serem curados. E é por isso que nós observamos o sábado de pôr do sol a pôr do sol. E precisamos assinalar o início do sábado com alguma coisa. E a gente é chamado a parar com algumas coisas. O que eu estou fazendo na hora do pôr do sol? Talvez eu devo programar para chegar em casa um pouco antes do pôr do sol, para poder na hora do pôr do sol reunir minha família e adorar a Deus, buscar a Deus. Mas isso implica em perdas. Eu vou perder alguma coisa. Eu vou perder um lucro, eu vou ter que parar de trabalhar. Eu vou perder um prazer, vou perder uma vantagem. Alguma coisa eu vou perder. E aí eu faço o cálculo e penso assim, não, mas não vou perder isso tudo, não. Isso é perder demais. Deus diz assim, faz prova de mim, meu filho. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, mas se chamares o sábado santo, deleitoso, digno de honra e honrares, então eu te farei o quê? Cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. Faz a prova, faz o teste. Se não funciona, não compensa servir esse Deus. Se essa palavra dele, ela não tem valor, nós não precisamos seguir esse Deus. Por que segui-lo, se ele não cumpre o que promete? Se essa palavra são fábulas, são lendas. Você quer ver uma outra coisa muito parecida com o sábado? Malaquias capítulo 3. Venha comigo para Malaquias capítulo 3. Fantástico isso. Verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deixa eu começar no verso 5. Verso 5 diz assim: chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra feiticeiros, adúlteros, os que juram falsamente, defraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva e o órfão, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor. Não temer a Deus é um resumo de tudo. Se você já se inscreveu no meu canal de podcast do Spotify, alguns episódios antes do último tem um com o título de O Temor do Senhor. O que é temer a Deus? E eu recomendo que você ouça esse episódio. O que é temer a Deus? Aqui está um resumo do que é temer a Deus e do que é não temer a Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo, diz verso 6. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. E aí Deus diz, vocês se desviaram, agora voltem-se para mim, diz Deus. E eu me tornarei para vós outros. Vocês se voltem para mim e eu me tornarei para vocês. Ele diz, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Essa é a voz de Deus. Deus está fazendo a voz do povo e a voz dele. E aí Deus diz, em que havemos de tornar? E outra pergunta que Deus faz com a voz do povo. Roubará o homem a Deus? E aí Deus continua dizendo, todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E Deus diz, em que coisa? Nos dízimos e nas ofertas. Olha, isso aqui é muito radical. Me faça um favor. Isso aqui é muito radical. É muito difícil para eu aceitar isso aqui. Eu vou falar uma coisa para você de coração para coração. Cada vez que eu me assento na minha escrivaninha, no meu escritório em casa, para calcular dízimo e a minha oferta, eu tenho que decidir se eu estou ficando louco, se fizeram lavagem cerebral,
Fizeram lavagem cerebral em você está indo lá na igreja dos crentes e você está ficando louco. Onde já se viu? Que loucura é isso, dar esse dinheiro para esse povo? Você está ficando louco. Esse povo tem razão, porque é uma loucura você pegar do seu salário 10% e entregar e uma outra parte como oferta. Isso é uma loucura, isso é um absurdo. Então, ou você é louco, ou fizeram lavagem cerebral em você, ou você está vendo coisas que as outras pessoas não enxergam. Você decidiu ver se isso aqui é verdade ou não é verdade. Você decidiu não brincar de religião, não brincar com Deus. Isso aqui é Deus que está falando ou foi inventado pelos homens? Isso aqui é palavra de Deus ou é palavra dos homens? Eu tenho que decidir. Eu tenho que decidir se esse livro vale alguma coisa para mim ou não. Se esse livro não vale nada para mim, ponha lá na estante e vou-me embora. Por que eu estou aqui na igreja perdendo tempo? Agora, se ele vale para mim, é todo ele que vale para mim. Porque a palavra de Deus diz, toda escritura inspirada por Deus é útil para ensino. Toda escritura. Quando Paulo escreveu isso, lá em Timóteo, toda a escritura, Paulo estava falando do Velho Testamento. Porque o Novo não existia ainda. Ele estava falando do Velho Testamento, ele está dizendo, tudo é útil. Tudo é útil. Agora, por que Deus me pede para devolver o dízimo? Se Deus é poderoso, Ele podia sustentar a obra dEle do jeito que Ele quiser, Ele move montanhas, Ele não pode sustentar. Por que Ele pede o dízimo? Eu já sei para mim. Tem gente que diz que você deve devolver o dízimo para ter mais. E eu já entendi que Deus quer que eu devolva o dízimo para eu ter menos. Não vem com essa história que você vai ter mais, você vai ter menos. Se devolver o dízimo, você vai ter menos dinheiro. Mas quando você tem menos dinheiro, você precisa orar mais. Você precisa orar. Senão você não fecha o mês. Você não passa o mês. O dinheiro que você tinha para comprar as coisas, foi. Mas o Senhor falou, faz prova de mim. Está aqui em Malaquias. Para ver se eu não vou abrir as janelas do céu. Faz prova. Senhor, eu não quero nem fazer prova. Você não quer fazer prova? Não, eu respeito você. Cada vez que eu devolvo o dízimo, eu estou dizendo para mim, eu ainda creio que tem um Deus no céu. Eu ainda creio que esse livro é a palavra de Deus. E no momento que eu começar a ter dúvidas, o primeiro sinal das minhas dúvidas é que eu vou parar de devolver o meu dízimo e entregar a oferta para o Senhor, a oferta regular. Quando eu entendi isso, eu disse para Mari, nós temos que ensinar nossas filhas a dizimar e a entregar oferta. Porque Jesus falou lá em Mateus, se não me engano, no capítulo 23, acho que 23, ele diz assim, aonde estiver, ou melhor, se for no sermão da montanha, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se você põe o seu tesouro no céu, o seu coração segue o seu tesouro. Falei para Mari, vamos começar a dar uma mesada pequena para as meninas. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, muita dificuldade. Não dá tempo de contar. Se você acompanhar alguns dos meus episódios no canal do Spotify, tem muita história lá. Nós vivemos na época de uma inflação, quase inflação de guerra, num país que não estava em guerra. Nós tivemos durante alguns anos, durante pelo menos 2 anos, inflação perto de 2.000% ao ano. Vocês têm aqui em Portugal inflação, eu ouvi dizer, perto de 4% ao ano. E talvez alguns já estão até reclamando disso, né? Vocês não sabem o que é isso. Quando você tem inflação de 2.000%, teve um ano, não sei se foi 89, 90, teve um ano que foi 1.900 e alguma coisa por cento a inflação. Então você ganha o seu salário e amanhã os preços já
quase que dobram. No outro dia, quase que dobram. Então, você ganha o salário, você tem que correr ao supermercado, comprar tudo que puder para o mês, porque o seu salário amanhã vale 2/3. Depois, no outro dia, vale 1/3 e vai perdendo valor cada dia que passa. Mas você chega ao supermercado e não tem nada para comprar. Não tem leite, não tem pão, não tem fruta, não tem nada, não tem nada. Porque todo mundo já foi lá na sua frente e comprou. Aí você volta no dia seguinte, não tem. Terceiro dia não tem. Quarto dia não tem. Quando tem comida, o seu dinheiro não consegue comprar comida. Nessa situação nós casamos. E como é que você começa a vida desse jeito? E logo vieram as filhas. E enfim, quando as meninas já estavam uma idadezinha um pouquinho maior, o pai já estava saindo disso, mas a inflação ainda era altíssima. Nós vivíamos com muita dificuldade, mas antes de casar, nós fizemos o plano. Nós combinamos. A gente tem que combinar antes de casar muita coisa. Que tipo de música vamos escutar em casa? Que tipo de comida a gente vai comer em casa? Que tipo de programas a gente vai assistir na televisão? Isso tem que combinar antes de casar, não é depois de casar. É antes de casar. Combina tudo, conversa tudo, porque senão depois você vai ter problema. Então nós conversamos várias coisas. Teve algumas que nós esquecemos de conversar, mas daí tem que conversar depois. Mas não é... A gente não inventa a regra no meio do jogo. É antes de jogar que a gente combina como é que vai ser a regra, né? Então, mas nós conversamos sobre dízimo e o pacto oferta. E eu estava assim, para mim seria um teste, né? Como é que eu vou me casar com alguém que fala, não, você está louco, esse negócio de devolver dízimo, isso é loucura. Então, fui conversar com ela e ela disse, eu quero fazer isso também na vida. Eu falei, que bom, porque eu queria casar com ela, né? E aí, enfim, agora começou esse processo. Nós com muita dificuldade, uma mesadinha pequena para as meninas, né? Para elas aprenderem a dizimar. Porque enquanto seu filho está dizimando, ele não consegue abandonar o caminho do Senhor. Por quê? Porque Jesus falou. Jesus disse assim, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o meu coração. É meu interesse como pai ensinar o meu filho. Meu filho e minhas filhas não podem sair de casa sem terem aprendido esse hábito. Outra coisa que eu ensinei para elas, e eu sugiro você ensinar para os filhos. Filha, não dê dinheiro para a igreja. Você ensina isso para os seus filhos? Eu ensinei isso para elas. Mas espera eu continuar. Eu disse, não dê dinheiro para a igreja. Adore a Deus. Dê dinheiro para Deus na igreja, porque Ele disse que ali é a casa do tesouro. Mas é para Deus o destino, não é a igreja. Eu não olho para a igreja, para os projetos da igreja, para ver se eu gosto do pastor da igreja, se eu gosto da união, do pastor Lagoa, se eu acho que a igreja está fazendo projetos relevantes. Não é isso que me move, não é isso que me move. O que me move é eu ter recebido uma bênção do Senhor. Deus me dá uma bênção, Deus me dá uma entrada, Deus me dá um salário, e eu, pela fé, saio do Egito e vou para o deserto. Porque eu quero aprender a comer o maná que cai do céu. Eu escolho, eu sou livre, mas eu escolho sair do Egito e ir para o deserto. Porque eu sei que é lá no deserto que eu vou ver cair pão do céu. É lá no deserto que eu vou ver a água sair da rocha. E eu quero que as minhas filhas tenham essa experiência. Então eu vou ser ativo em ensiná-las esse hábito, desde pequeno. Filho, eu me lembro do meu pai, ganhava um dinheirinho, eu me lembro uma vez, minha avó deu um dinheirinho, pouco dinheiro, dava certo para comprar um gelado, certinho. E quando eu saí todo contente pelo corredor da casa, assim, né, já pensando, vou comprar um gelado, meu pai disse, filho, eu olhei para trás e meu pai disse, não se esqueça do dízimo. Tinha que falar, porque agora eu já não posso comprar o gelado.
E aí você tem que decidir, o que é mais importante na minha vida? O gelado ou o reino de Deus? E aí quando um pai faz isso, o pai está provocando, o pai está dizendo, filho, olha para cima, olha para cima, olha para cima. O que tem mais valor para você? As coisas daqui da terra ou as coisas de cima? Se o meu coração estiver aqui na terra, e Paulo fala isso em Timóteo capítulo 6, né, do amor ao dinheiro, meu coração está aqui na terra, o amor, João diz, o amor do Pai não está nele, não ameis o mundo e as coisas que no mundo existem, porque aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então você percebe o tremendo exercício espiritual que é o ato de dizimar e ofertar. O que deve iniciar o meu ato de dizimar? O que deve iniciar o meu ato de ofertar? É a bênção do Senhor, não é necessidade da igreja. Paulo fala lá em Coríntios, cada um contribua não por necessidade, não é a necessidade da igreja. Às vezes a gente ouve aqui, irmãos, nós precisamos isso. Lá na igreja que eu frequento, o pastor pode fazer apelo que quiser, pode fazer ou não fazer. A minha oferta e meu dízimo vai do mesmo jeito, é o mesmo tanto, porque eu fiz um compromisso com Deus. Não é com a igreja, não é com o pastor, é com Deus. Quando eu levo o dízimo e a oferta, eu estou dizendo, Deus, eu ainda creio que o Senhor existe, eu não estou louco. Sim, fizeram lavagem cerebral na minha cabeça, é verdade, fizeram lavagem cerebral. A lavagem é do Espírito Santo, eu quero que o Senhor lave mesmo. Eu quero ser lavado, é para isso que eu estou indo lá, eu estou indo lá na igreja, eu estou indo lá, eu quero que o Senhor lave, porque eu quero perder a visão mundana carnal. Ah, pastor, mas pode estar usando, meu pai diz assim, é problema deles se usarem mal. Se alguém pegar esses recursos e usarem mal, já não é mais problema meu. Eu não vou perder a bênção, porque o meu negócio não é aqui, ó. O meu negócio é aqui, ó. É aqui que é o meu negócio. Então, cada vez que você receber um salário, você vai decidir. Agora eu quero ler com você algumas promessas que estão aqui. Rapidamente. Deus fala, verso 10, de Malaquias 3. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto. É crer ou não crer. Se você crer, a sua vida vai para um lado. Se você não crer, a sua vida vai para o outro lado. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. E aí ele diz, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E aí a gente às vezes para aí, eu quero continuar, porque tem coisa interessante agora na continuação. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. E o verso 16 diz, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Verso 17, esse é o centro. Verso 17 é o centro de toda essa sessão. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. E o verso 18 junto. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Hoje a coisa está confundida. Hoje a coisa está atrapalhada. Tem gente que serve a Deus e está sofrendo. E tem gente, soberbos, que não servem a Deus, que blasfemam contra Deus e estão se dando bem. Deus diz, espera, espera. Você vai ver outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu estou esperando para ver. Eu estou esperando para ver.
Eu quero estar desse lado. Eu quero convidar você para estar desse lado. Eu quero convidar você para dizer: me ajuda, meu Deus. Comigo. Nós estamos juntos nisso. Me ajuda, meu Deus. Me dá visão espiritual. Tira de mim visão carnal. Meu Deus, me ajuda a viver pela fé. Eu quero recomendar, não temos tempo hoje, mas eu quero recomendar a você ler Deuteronômio capítulo 8. Leia depois Deuteronômio capítulo 8. Que coisa impressionante que Deus fala ali em Deuteronômio capítulo 8. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Você quer ver milagres? Arrisque com Deus. Arrisque com Deus. Sacrifique com Deus, do lado de Deus. Eu nunca vi ninguém perder. Eu nunca vi ninguém sair perdendo. Arrisque com o Senhor. E lembra do texto que começamos. Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Deus existe. E que Ele se torna galardoador daqueles que o temem. Mari e eu temos começado essa jornada, essa caminhada, nessa questão financeira de dízimo de oferta já faz alguns anos. Nós temos visto tanta coisa acontecendo. E algumas dessas histórias nós temos partilhado no podcast. Eu quero convidar você para assinar e receber os novos episódios, mas olhar os episódios antigos. Tem muita história lá. E também nos meus canais do YouTube. Tem um canal só para português, que é Marcos Bonfim, é só português. E tem um outro que é para outras línguas, que é Marcos Faioc Bonfim. Né? Então são 2 canais diferentes. Tem bastante coisa ali também. Eu convido você a viver pela fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Eu acredito que algumas pessoas aqui estão tomando decisões. Senhor, eu quero aprender a viver pela fé. Eu quero aprender a temer ao Senhor. E eu quero convidar você a renovar os seus propósitos com o Senhor. Senhor, me ajuda a confiar. Me ajuda a depender do Senhor. Senhor, a Bíblia diz que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominação, é abominável diante do Senhor. Mas a Bíblia também diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos atentos à sua voz. Senhor, faz-nos justos. Para esses que reconhecem que são pecadores e confessam pecados, e o Senhor os considera justos, para esses a promessa é: antes que clamem, eu lhes responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Como o Senhor é um Deus atento, disposto a ouvir orações, daqueles que não querem justificar os seus próprios atos de afastamento da tua vontade, mas querem dizer: meu Deus, eu não tenho condições de sozinho obedecer, me ajuda. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto. Esse é o nosso clamor nessa noite, Senhor. Queremos aprender a orar, porque Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nos ensina a orar, nos ensina a ter intimidade com o Senhor e a tirar proveito das promessas maravilhosas da Sua palavra. Abençoa cada um que está tomando decisões nesta noite. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém.